Saudações, investidores. Bitcoin agora cotado a 39.600 dólares. Bitcoin que tem falso rompimento para cima e está caindo. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar essa situação, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no 4 horas falando um pouquinho do longo prazo, tá bom? E os suportes importantes que a gente tem que segurar aí nos próximos dias. Também quero falar sobre pontos importantes de rompimento acima que a gente precisa para demonstrar força e sair dessa situação complicada. Também, obviamente, vamos abaixar o tempo gráfico, falando um pouco do rompimento, falso rompimento para cima e depois rompimento verdadeiro para baixo. E também atualizar os nossos indicadores de sentimento, começando com indicadores de mais longo prazo, como Crypto Fear and Greed, e indo para indicadores mais de price action, como, por exemplo, aqui o nosso long short ratio, as liquidações. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o que a gente espera para as próximas horas, tá? Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito, e você já pode deixar aqui nos comentários quais altcoins vocês querem ser analisadas no vídeo de amanhã, tá? As mais pedidas serão analisadas. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco do Bitcoin no 4 horas. E no 4 horas eu acho que é muito importante a gente lembrar que o preço ele continua acima de uma zona de suporte importante, né? Essa nossa região aqui dos 38 mil dólares é uma região extremamente importante para o preço. E se a gente perder essa região, a gente pode ter problemas, tá? De maneira mais conservadora, os 37 mil dólares, eu vejo que se a gente romper essa região, a gente estaria simplesmente rompendo um padrão de continuação gigantesco aqui, olha só, de meses, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com essa zona, já que é uma zona extremamente importante. Se a gente perder esses 38, já seria muito ruim. Perdendo os 37, eu imagino o Bitcoin indo retestar os fundos que a gente deixou nos 34 e nos 33, o que poderia ser muito ruim para o mercado. Então toma cuidado, né? Outro ponto que a gente pode destacar é que, apesar da gente estar numa situação não muito bonita na análise técnica, a gente continua em extremo medo, tá bom? Então eu acho que sim, faz sentido a gente estar um pouco exposto agora, mas a gente precisa entender que se o preço romper essa região aqui para baixo, a gente não vai querer estar muito exposto, né? Então eu acho que a sua exposição está muito grande, talvez seja uma boa você colocar um stop abaixo desses 38 ou dos 37, ou então fazer aí uma média, né? Colocar stop metade da posição nos 38, metade dos 37. Eu acho que é importante, tá bom? Porque se você estiver muito exposto e a gente tivesse um rompimento aqui, o negócio pode ficar feio, tá? Principalmente para altcoins. Então, lembra, as altcoins elas tendem a cair muito mais do que o Bitcoin quando ele tem movimentos fortes. Então, toma cuidado com essa região de suporte. Se perder, a gente deve ver o mercado sangrar bastante, tá bom? Abaixando um pouco o tempo gráfico aqui, indo para 1 hora, a gente pode entender que o preço ele estava corrigindo, né, a nossa pernada de baixa aqui, e o que a gente fez, na verdade, foi um teste de regiões de Fibonacci significativas aqui, olha. Repara que a gente foi testar justamente a região de 0,5, né? Então, quando a gente estava discutindo com vocês que a gente iria ir vendendo aos poucos, quando o preço fosse subindo, é justamente por causa disso, porque a gente está numa tendência de baixa, tá bom? E antes, realmente, da gente formar um pivô rompendo essas regiões de Fibonacci aqui, a situação parece um pouco complicada para o preço, tá? Sim, a gente estava tendo um rompimento legal para cima, mas muito claramente a gente teve uma virada aqui, muito ligada também, ao meu ver, ao S&P 500, né? O S&P 500 está despencando aqui nos últimos dias, como vocês podem ver, e isso claramente impactou o Bitcoin, né? Talvez se o S&P 500 não tivesse despencado dessa maneira, o Bitcoin conseguiria, pelo menos, tentar fazer esse rompimento dos 43, 44, mas a gente sabe que a gente continua extremamente correlacionado, né? Então, a gente não pode escolher nem fechar os olhos para a correlação que a gente está tendo com o S&P e com o risco que é isso, tá bom? Lembre-se, o S&P 500 continua numa tendência de alta aqui no longo prazo, mas se a gente voltar aqui e romper esses suportes lá embaixo, próximo dos 4.100 pontos, a gente pode ter problema, a gente pode ter um sangue generalizado no mercado, tá bom? Então, toma cuidado. Me parece ainda que é uma correção, tá, dessa pernada aqui, a gente está indo testar 0,786 e eu realmente ficaria preocupado se a gente formasse esse pivô abaixo. Provavelmente a gente vai ver o Bitcoin bem barato se isso acontecer, tá? Lembrem-se, né? A gente, sim,
pode ter aí essa correlação nesse momento como algo que está pesando contra o Bitcoin, mas lembra, se o S&P 500 começar a pumpar, isso pode ajudar o Bitcoin a subir também, tá bom? Então, toma cuidado, lembre-se da correlação com o S&P 500, mas não se esqueça que a gente precisa sim estar exposto, já que a gente tem o Crypto Fear and Greed em extremo medo ainda, tá? Mas como eu disse para vocês, a exposição, na minha visão, não pode ser uma exposição tão grande, já que a situação parece um pouco complicada no curto prazo, tá? Se a gente pegar aqui e ir para 1 hora aqui no Bitcoin, a gente pode ver que basicamente, né, a gente rompeu para baixo a região, a gente teve alguns volumes fortes aqui, e se a gente perder esse nosso suportezinho aqui abaixo, a gente pode simplesmente continuar essa tendência de baixo aqui e o Bitcoin ir testar abaixo desses 38, 37, o que seria muito ruim, tá? Então, toma cuidado com essa nossa região aqui dos 38.800 dólares que a gente deixou o fundo. E para mim seria muito importante que minimamente o preço consiga demonstrar força e passar novamente, primeiramente, dos 40 mil dólares. Repara que a gente já está encontrando uma resistência aqui nesse curto prazo, nos 40k, então isso é perigoso, mas é o primeiro ponto assim, que a gente teria que romper para começar a ficar um pouco mais otimista, né? Enquanto não romper os 40 aqui, se você é um cara mais conservador, eu recomendo que você tenha uma exposição menor ou que você espere pelo menos o pivôzinho aqui. Tranquilo? Nesse momento a nossa estratégia continua muito semelhante à dos últimos dias. A gente sim está acumulando nessas quedas, mas a gente precisa entender que se o preço começar a subir aqui, a gente vai vendendo aos poucos, vai colocando dinheiro no bolso, tá bom? Então toma cuidado também com esses 38.800 dólares. Olhando aqui os indicadores de sentimento mais um price action, a gente tem alguns pontos importantes, tá? Primeira coisa muito importante, a gente teve um falso rompimento para cima com o long short ratio falhando, né? E é muito importante a gente lembrar que, como todos os indicadores, estratégias, a gente não tem como acertar todas, né? Então, se tivesse um indicador que prevesse o futuro, seria lindo, mas não é assim que acontece. A gente sabe que todos os indicadores aqui no mercado, todas as estratégias são probabilidade e a gente entende que, apesar do long short ratio ser um dos melhores indicadores, de vez em quando ele dá sinais falsos, igual a gente teve aqui muito claramente o preço rompendo para cima com o long short ratio caindo bastante, indo para 1.4 e tendo esse falso rompimento aí. Na minha visão, muito ligado aí ao S&P 500, tá bom? Uma coisa que a gente pode destacar também é que a gente não estava tendo um aumento significativo do Open Interest, né? Então isso poderia ajudar a gente a não se expor tanto. Na verdade, né? Isso seria um sinal para a gente ir vendendo aos poucos, e foi o que a gente foi fazendo ali. Acabou que não vendemos muito ali nos 43, né, porque o rompimento estava bonito, mas a gente foi sendo mais conservador aí por estarmos no tendência de baixa e foi vendendo aos pouquinhos, tá? Eu acho que essa é a estratégia que a gente tem que ficar de olho nesse momento. A gente tem que sim acumular quando a gente tem grandes liquidações e quando a gente tem instituições tentando acumular, mas a gente precisa ter uma exposição responsável nesse momento, tá bom? E agora, o que está acontecendo com o indicador? Agora a gente está tendo um rompimento muito feio para baixo, né? Afinal, a gente rompeu para baixo e o nosso long short ratio saiu aqui desses 1.4 e no momento está acima de 3 novamente. Então isso aqui é um sinal de risco extremo, tá bom? E é um sinal que, na minha visão, a gente deve ficar bem esperto aí e não ter exposições tão grandes nesse momento, tá bom? A gente basicamente aqui não tem o Open Interest fazendo grandes coisas, mas um long short ratio acima de 3 vocês sabem que é perigoso, tá? Isso não impede a gente de fazer compras, mas tem que ser compras pequenas na minha visão, é aquilo que a gente fala, né? A gente teria que nesse momento ter uma exposição que nos deixe contente se o Bitcoin cair para a gente comprar Bitcoin mais barato, tá bom? Você tá muito exposto agora? Cara, toma cuidado porque a situação me parece feia aqui, a situação realmente virou aqui, e o negócio tá preocupante. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Com certeza a gente teve uma oportunidade de acumulação aqui quando o Bitcoin foi abaixo dos 40 mil dólares e ainda tá tendo, mas vamos acumular com responsabilidade, vamos aí basicamente ficar um pouco mais conservador nesse momento. Afinal, o S&P 500 acabou de abrir, não abriu muito legal, e a gente precisa entender como vai ser essa semana aí e ter uma abordagem um pouco mais conservadora na minha visão essa semana. Beleza, investidores? Caras, então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Voltamos
a programação normal aí com 2 vídeos por dia a partir de amanhã, tá? Eu já esqueci aqui, para finalizar, falando um pouquinho sobre as ordens das instituições, a gente consegue ver que nesse momento aqui, ó, a gente já tem uma predominância vendedora abaixo dos 40 mil dólares, então isso aqui não é um bom sinal, tá bom? Tanto no 1% a gente tem 136 contra 118, no 2,5% 274 contra 265, ou seja, a gente já tem instituição tentando vender mais do que comprar, isso também é preocupante na minha visão. Tranquilo, investidores? Caras, então é isso, tá? Vou fazer um resumo aqui. Eu acho que a gente precisa ter uma exposição pequena nesse momento. Um dos únicos motivos da gente estar exposto é que a gente está em extremo medo e teve grandes liquidações, tá? Toma cuidado com os 38.800. E se você quer ser um pouquinho mais conservador, cara, espera minimamente um rompimento dos 40k com o sentimento melhorando. Quando o sentimento estiver perigoso assim, eu ficaria esperto, tomaria cuidado e manteria as minhas exposições pequenas. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, deixe sua altcoin aqui para o vídeo de amanhã. Forte abraço e até lá. Vou colocar a musiquinha hoje para ver se ajuda aí o Bitcoin, porque a situação tá tensa, né? Um forte abraço e até amanhã. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out, Novogratz is bullish. Bottomed out, don't ever rise is deadish. Barrett target 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.